Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. A ordem dada a Adão no Éden foi uma prova. Entender esse princípio é de suma importância. Uma prova nunca jamais é dada para dar conhecimento a Deus, mas ao próprio ser humano. Deus não apenas sabe, mas determina todas as coisas. Ele jamais precisaria colocar alguém à prova para saber exatamente o que tal pessoa fará. Ele já tem tudo claro e estabelecido em sua mente. Dessa forma, a prova foi para o homem, para que percebesse que sem o Senhor nada se pode fazer. A humanidade viria a ter a plena e inquestionável prova de que a lealdade a Deus implica sua própria vida. O homem deve se integrar totalmente a Deus como requisito da encarnação, do maravilhoso projeto divino de se tornar homem também. A proposta de Deus ao homem, em sua mente, ia muito além de dividir-lhe morada, incluía ser um deles também. A mente de Deus não é encadeada como a nossa, que trabalha com conclusões e descobertas, mas é conhecimento puro de toda a realidade acima do tempo e do espaço. O Senhor vê e conhece tudo ao mesmo tempo, sem ter a necessidade de tempo para aprender ou compreender. Assim, a encarnação, embora seja colocada em ordem histórica e atrelada ao propósito de salvação, tal é apenas um dos braços de todo o organograma eterno da mente divina, cujo pensar é totalmente diferente do nosso. Mesmo uma ideia de organograma seria imprópria para a compreensão da mente divina. Contudo, talvez seja o máximo que possamos chegar, ou seja, que uma obra de Deus tem desdobramentos e objetivos diversos. Deus se tornaria homem na realização de um propósito eterno de sua salvação. Assim, falando-se de Adão, se ele resistisse à tentação, receberia o direito de comer o fruto da árvore da vida, tendo assim garantida a sua eternidade, isto é, a vida junto com Deus. No entanto, dentro do intrincado e elevado propósito do Criador, aprouve-lhe decretar permitir a queda. Como diz Agostinho, ao homem original foi dada a capacidade de não pecar, mas não de jamais pecar. Posse pecare, posse não pecare. Adão tinha o livre-arbítrio, isto é, o poder de escolha sem qualquer influência determinante, a total liberdade da vontade. Com a queda, isso foi perdido. Hoje, o ser humano tem livre agência, a liberdade para agir de acordo com sua vontade escravizada pelo pecado. Non posse non pecare. Já o crente, embora tenha uma natureza regenerada, convive ainda com o fantasma de Adão, a antiga natureza que ainda o assombra e não raro o leva ao pecado. Embora consigamos reconhecer o bem, nossa vontade ainda está ligada em parte ao mal, de forma que não se mostra inteiramente livre, posse não pecare. Portanto, quando Adão decidiu pecar, o fez sem qualquer tendência ou ligação com o mal. Sua vontade era inteiramente livre. Isso é livre-arbítrio. Uma vez caído, passou a viver uma existência de morte. Entendamos que morte e vida são opostos absolutos. Onde há morte, não há vida. Onde há vida, não há morte. Assim, uma vez que essa presente existência é um estado de morte, não há vida aqui em nenhuma medida. Vida foi o que Deus criou e deu ao primeiro casal, em uma existência perfeita, onde não havia presa e predador. Adão não conhecia a morte, tendo que usar de lógica reversa para ter uma ideia de qual seria para si o resultado inevitável se viesse a desobedecer.
Isaías fala do novo céu e nova terra, refletindo o que era a existência perfeita de Adão e Eva. O boi pastará com o leão, o lobo com o cordeiro, a criança meterá a mão na toca da serpente. Essa é uma ordem perfeita, onde a morte não existe nem para o homem, nem para os animais. O que vivemos hoje é um estado de morte. Entendamos que isso significa muito mais do que a falência de nosso organismo. Morte quer dizer separação, aquilo que é típico da obra do diabo. É interessante que a morfologia dessa palavra no grego, composta de uma preposição usada como prefixo, dá a ideia daquele que atravessa, que divide. O diabo tem por ofício causar a morte, a separação. Foi o que ele fez com a humanidade, ao atuar para separar Adão de Deus. Além de ser separado de Deus, a morte implicou a separação do casal. O relacionamento conjugal seria marcado por uma espécie de sujeição da mulher pelo marido. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A mulher criada para ser auxiliadora, agora por causa do pecado, tem prazer e satisfação em se colocar acima do marido. Este, por sua vez, que deveria zelar por sua esposa, muitas vezes a faz objeto de sua vontade. O estado de morte que implica essa existência, aplicado ao matrimônio, culmina no odioso divórcio. Morte também trouxe a separação entre irmãos. Caim, por inveja e orgulho, mata seu irmão Abel. Aqui temos o exemplo da morte como o atrito entre irmãos, que pode levar ao extremo do assassinato. Nisto também, a morte alcançou o relacionamento de pais e filhos, pois, pelo que fez, Caim foi expulso da presença de seu pai, além de privá-lo da convivência com o irmão, por tê-lo matado. Morte também denota a separação entre o homem e o meio ambiente, pois a criação, que permanece aliada do Criador, como não poderia deixar de ser, sujeita-se às consequências do pecado de Adão para se tornar um dos instrumentos da maldição de Deus sobre o homem caído. A terra passou a produzir espinhos e abrolhos, além de tempestades, enchentes, secas, furacões, tsunamis, pragas, vírus, bactérias, etc. Por sua vez, o homem se tornou o maior predador da criação, externando sua ganância e loucura. Ao fazer isso, volta-se não apenas contra o Criador, mas também contra si mesmo, por sua ligação e dependência intrínseca da criação. A morte se tornou a existência dos homens, a ponto de buscarmos a manutenção desta existência decrépita por meio da morte de animais. Devido à indústria alimentícia, temos perdido a percepção mais clara da morte. Quando entramos em um açougue, o que vemos é morte para todo lado. Quando compramos uma caixa de hambúrguer, não vem escrito "aqui jaz o boi fulano", com uma estrelinha com a data de nascimento e uma cruz com o dia da morte. Não há epitáfios nas embalagens, mas a morte está ali. Por isso, o último estágio da separação causada pela morte é a separação do corpo e alma, quando Deus desfaz o homem, recolhendo o espírito que foi dado e devolvendo à terra o corpo da qual foi formado. Mas a boa notícia é que em Cristo já começamos a viver. Significa dizer que todas as separações da morte começam a ser revertidas na vida do crente. Seu contato com Deus é retomado, certamente ainda não em plenitude, mas com a possibilidade de crescermos a cada dia em direção a ela. Temos a bênção de matrimônios felizes e a capacidade de investir em nosso casamento para que jamais chegue a um divórcio. O relacionamento familiar torna-se abençoado. Mediante a humildade resultante da cruz, somos capazes de fazer do contato familiar uma das maiores bênçãos desta existência. O relacionamento entre pais e filhos e entre irmãos é resgatado. Também olhamos para a criação cheios de gratidão a Deus por fazermos parte dela.
Está em nós o desejo de preservá-la, pois existe para a glória do Senhor. Por fim, sabemos que a separação entre o corpo e a alma acabou na ressurreição de Jesus, que embora a morte física seja uma necessidade para que herdemos uma nova matéria incorruptível, será uma breve separação. Reassumiremos a inteireza do ser, corpo e alma, no dia da volta de Cristo. Jesus desfaz aquilo que Adão fez. Ele põe um ponto final à morte e todas as separações. Talvez não haja afirmação mais contundente quanto a isso do que o título de uma famosa obra do teólogo puritano John Owen, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Por isso, podemos clamar a plenos pulmões, junto com Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Embora ainda no corpo caído e em um mundo amaldiçoado por Deus, os pulmões de nossa alma já respiram o vento do Espírito, a nova vida em Cristo. Contemplamos as coisas celestiais, ávidos pelo dia em que passaremos para o lado de lá, eternamente com o Salvador, o fim de nossos dias em um mundo maldito. Tenha um excelente e abençoado dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.